Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do MPRJ em defesa da saúde. E para debater o nosso tema, nós convidamos as promotoras de justiça Denise Vidal e Karina Flax, elas que são coordenadoras do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa de Saúde, o CAL Saúde. Sejam bem-vindas. Eu queria começar com a doutora Denise. E de acordo com o atual cenário, o que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem feito para ajudar, a aplacar os problemas na área de saúde? Nós sabemos que a questão da saúde é um problema nacional, mas no âmbito da atuação do MPRJ, o que se pode fazer? Exatamente, a questão é nacional e é muito grave, né? O Ministério Público tem acompanhado nacionalmente esse cenário de desfinanciamento que o sistema público de saúde tem sofrido. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não pode negar que existe uma tensão enorme acontecendo nesse contexto, uma vez que tivemos ex-secretários de Estado hoje presos por força de desvios na saúde, temos ações criminais em curso e é importante contextualizar porque o que a gente vai tratar hoje nesse programa não é dessa atuação do Ministério Público na persecução penal, que sempre foi um protagonismo, do Ministério Público atuar no combate aos crimes. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem feito um trabalho de pelo menos 6 anos estruturante, um trabalho de atuar na defesa e na fiscalização das políticas públicas que compõem o Sistema Único de Saúde. Nesse ponto, é importante distinguir, para que o cidadão que não tem conhecimento sobre a nossa atuação, é que, embora o promotor de justiça de uma área de tutela coletiva, ele possa ser deflagrado durante uma investigação e uma fiscalização com crimes que estejam ocorrendo, que é muito grave, esses fatos vão ser levados a um outro promotor por uma divisão de trabalho, esses fatos vão ser levados a um outro promotor de justiça que vai utilizar de mecanismos mais sofisticados para investigar criminalmente aquele gestor, aquela malversação que tiver ocorrido de verbas. E o promotor da tutela coletiva, ele vai trabalhar no sentido de fiscalizar, de implementar e de induzir que esse serviço público seja eficiente e tenha uma qualidade para o cidadão. Então, é uma distinção de atuação que é importante, porque a gente está num cenário de corrupção que hoje é considerado endêmica, usando um termo aí sanitário. A gente tem um problema crônico no Rio de Janeiro, com decreto de calamidade de emergência na saúde em 2015, decreto de calamidade agora financeira prorrogado, e tudo isso tem impactuado diretamente nesses serviços que estão aí à disposição da população e que estão sofrendo severas restrições. Pois é, doutora Karina, nesse aspecto do Ministério Público atuar sobre a aplicação de recursos públicos na área de saúde, o que se pode fazer, o que se tem feito? Em primeiro lugar, Zé, acho que é importante a gente ainda contextualizar que a gente está numa evolução no trabalho na saúde pública. A gente teve um incremento nos últimos anos de promotorias de justiça especializadas, a gente teve a atuação do grupo de apoio técnico especializado, que são os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos que vieram nos ajudar. Eu digo que esse grupo de apoio técnico ele é uma escada para a gente formar nosso conhecimento. Então, a gente vem qualificando nos últimos anos a nossa atuação. E a gente vem buscando resolver os problemas, primeiro de forma mais rápida, mais célere possível. Então, alguns mecanismos que a gente tem legais, como o TAC, o termo de ajustamento de conduta, a recomendação, a gente expede ofício, tudo dentro do inquérito civil. A gente tem tentado fazer com que tudo isso aconteça muito rápido. Então, às vezes, se houver espaço para isso na relação com o gestor, às vezes basta uma ligação para o gestor, para você chamar o gestor para uma reunião e tentar resolver aquilo. Porque o que a gente quer não é entrar com uma ação, é resolver o problema. Um outro ponto que eu vejo que a gente evoluiu bastante a gente vem conseguindo encontrar, buscar nas denúncias que a gente recebe a raiz do problema, porque o problema, a notícia quando chega para o Ministério Público, ela não chega contando o problema verdadeiro, ela chega contando aquilo que a pessoa está vendo, E aí a gente vai precisar saber se aquele problema ele é tão complexo como está aparecendo ou ele é mais simples e como é que a gente vai resolver. Por exemplo? Vou dar 2 exemplos. Ano passado,
a gente teve uma notícia de que ia faltar remédio para os pacientes transplantados. E aí a gente, logicamente, no PRJ, né, a gente acendeu o sinal vermelho, que a gente tinha que agir com urgência sobre isso. É um problema muito grave. E a gente a gente rapidamente se articulou com o fornecedor do medicamento e com o governo do estado para saber o que estava acontecendo e resolver. E era um problema, assim, de fácil solução. Eu estava vendo uma mudança na gestão da secretaria, né? E do próprio contratar. E estava vendo uma dificuldade da entrega do medicamento. E, assim, numa reunião simples, isso foi solucionado. Então, uma coisa que no primeiro momento, quando nos pareceu de uma grande complexidade, foi resolvida de forma simples e rápida, ainda bem. E um outro exemplo que é um pouco pior, que é justamente o contrário, que o problema era grave, mas pareceu mais grave ainda, foi o que a gente viveu no final de 2015, com diversas unidades hospitalares fechadas, UPAs, né, ameaça dos serviços pararem por conta dos não pagamentos. E a primeira coisa que quando a gente recebeu essa notícia, era final de dezembro, um pouco antes do Natal, e Denise chegou aí nas unidades para verificar, tinha unidade fechada com corrente e tudo, e a gente tinha que entender ali onde é que estava o problema para a gente poder atuar. De nada ia adiantar a gente simplesmente determinar, recomendar, entrar com a ação para mandar abrir a unidade. Havia um problema ali que estava ensejando o fechamento daquela unidade. Mas só complementando, apesar disso, naquele momento emergencial, isso que acontece muito na área prestacional da saúde, nessa área da prestação do serviço público de saúde, se articulou com inúmeros entes, conselhos profissionais, CREMERG, Sindicato dos Médicos, Conselho de Enfermagem, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, e conseguimos criar um comitê de crise, né, e exigir imediatas medidas por parte do governo do estado para restabelecer esses serviços. Então, a gente tem essa atuação muito proativa, né, que é uma atuação de buscar as soluções emergenciais também, mas essas causas acabam vindo ulteriormente com uma investigação mais apropriada. É assim, lógico, eu não estou dizendo que a gente não tinha que fazer alguma coisa naquele momento emergencialmente, foi feito, mas a gente tinha que descobrir, tinha que tentar entender de onde vinha o problema para atacar esse problema. E assim a gente começou a trabalhar nas investigações para entender por que é que não chegava o dinheiro, e aí a sua pergunta dos recursos, né? Por que é que não chegava o dinheiro para pagamento dos prestadores, dos fornecedores, o que estava acontecendo. E aí a primeira coisa que a gente observou, que aí sim, mais grave ainda do que a unidade está fechada, é que não havia o financiamento adequado pelo Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro não estava colocando o que ele tinha que colocar de dinheiro na saúde. Apesar de declarar que estava fazendo isso, de dizer que aplicou em 2014, 2015, ele não fez. E aí a gente começou uma atuação a partir disso para tentar trazer esses recursos para a saúde judicialmente, extrajudicialmente, de todas as formas. Assim, só para as pessoas entenderem, a lei e a Constituição obrigam o Estado a colocar 12%, vou falar impostos, né, para ser mais fácil de entender, em linhas gerais, dos impostos que ele arrecada, não é do previsto, é do que ele arrecada na saúde. Então, o Estado tem essa obrigação, os municípios têm a obrigação de 15%. E aí, o Estado do Rio de Janeiro vinha dizendo que estava aplicando, só que a própria lei diz como é que você vai contabilizar esses recursos. E aí, na hora de contabilizar, o Estado contabiliza de uma maneira diferente do que prevê a lei. A lei diz que para você contabilizar, a lei fala assim, você tem que contar os liquidados e pagos. Isso quer dizer o quê? Liquidado é aquele serviço que foi prestado, aquele serviço que você recebeu a mercadoria. E já pagos, foi atestado. Pagos é aquilo que você pagou de verdade. A lei manda você contar se você tiver liquidado e pago. Ou se você não tiver conseguido liquidar, não tiver conseguido receber a mercadoria, prestar o serviço, mas tiver separado o dinheirinho ali e deixado ele guardadinho no fundo de saúde. São os empenhados, não liquidados, em disponibilidade de caixa no fundo. Isso é o que diz a lei. E o Estado do Rio de Janeiro escolheu uma metodologia para contabilizar isso daí, que é simplesmente o liquidado. Quer dizer o quê? Simplesmente se prestou o serviço. Ora, o prestador, o fornecedor, vai prestar o primeiro mês, vai prestar o segundo, vai prestar o terceiro, não vai receber, não vai prestar mais. E é isso que está acontecendo no nosso Estado. Isso se associa a um modelo de gestão que foi escolhido no Estado do Rio de Janeiro, que é um modelo de organizações sociais, com contratos de gestão, com um baixo nível de controle, segundo já apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, todo esse contexto, as circunstâncias, fez com que ninguém trabalhe de graça, ninguém vai conseguir manter uma regularidade de serviços, né, ainda mais sendo do setor privado, sem estar recebendo. Bom, doutora Denise, doutora Karina, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Você do Brasil inteiro, com certeza, está assistindo nosso programa, está percebendo que problemas que estão sendo discutidos aqui certamente são idênticos a do seu estado. Mas a gente volta já com o MP Cidadão. Não saia daí.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema de hoje é a atuação do MPRJ na área da saúde aqui do Rio de Janeiro. Eu quero voltar aqui com a doutora Denise. Doutora Denise, no primeiro bloco a gente falou de vários aspectos aqui e eu queria perguntar para a senhora se essas questões todas, elas sempre acabam indo para o campo da judicialização. Então, essa pergunta é muito importante porque nessa atuação de defesa coletiva, né, dos serviços públicos de saúde, o Ministério Público, ele prima inicialmente por um trabalho extrajudicial, através dos seus inquéritos civis. Então, ali são feitas pactuações com gestores, se compreende, se dialoga com a sociedade também, com os atores principais, como associações de pacientes, que procuram o Ministério Público com suas demandas. E há todo um trabalho até mesmo de inspeções que nós realizamos em loco. Os promotores têm acompanhado os peritos do Ministério Público em visitas aos hospitais, às unidades. Então, a gente tem visto os problemas crônicos que estão ocorrendo, né, de superlotação. E após toda essa tentativa extrajudicial e de mediação e de negociação, de construir um consenso e construir uma solução mais adequada, que todos tenham, né, pactuado e assim vão cumprir porque concordaram, quando não há mais essa viabilidade, é que se judicializa. E as ações do Ministério Público são ações coletivas, são ações estruturantes. Então, algo que nos desperta assim, muita ansiedade mesmo é o fato do Judiciário ainda estar iniciando um processo de ser mais ativista nessas ações coletivas do Ministério Público, de conferir liminares que venham a tornar a política pública que o gestor pactuou e decidiu cumprida. Então, hoje a gente tem um cenário aí bem complexo, porque é preferível, obviamente, uma decisão judicial numa ação coletiva que vai afetar o maior número de pessoas do que se conseguir liminares individualmente, embora o cidadão tenha esse direito, né? Esse é um direito de acesso à justiça, aquele direito material dele, mas o Ministério Público tem trabalhado no sentido de tentar fazer com que haja uma construção que afete o maior número de cidadãos. E caso, obviamente, ele não consiga essa solução pela via extrajudicial, que é nas suas promotorias, nas suas reuniões, nas audiências públicas, com recomendações, com acordos, aí sim haverá uma judicialização. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos em 6 anos aí de estrada na especialização da saúde, né? Porque nós temos apenas 6 anos de promotorias mais especializadas no tema e com um grupo de apoio técnico incrementado, uma coordenação de saúde específica, que é o CAL Saúde. Nós temos aí já cerca de 300 ações civis públicas, o que é um quantitativo muito expressivo, né? E temos um trabalho que é tentar divulgar ao máximo essas ações, mas a saúde não espera, né, a decisão judicial. O processo é muito formal, né? A própria investigação também é um pouco burocrática pelos modelos legais que nós temos. E isso realmente dificulta até para o cidadão, muitas vezes, compreender por que demorou tanto, né? Por que o Ministério Público demorou tanto a agir. Há uma série de decisões que estão sendo tomadas ali, por isso que é importante esse acompanhamento do cidadão, do trabalho de cada promotoria e do controle social também, que é feito pelos movimentos sociais do SUS. Pois é, doutora Karina, e o mau gestor? Ele pode ser responsabilizado em que nível? Além da responsabilização criminal, que é feita pela área criminal do Ministério Público, há, né, pela tutela coletiva, a responsabilização pela improbidade administrativa. A gente tem alguns gestores, ex-gestores, respondendo por atos de improbidade. A gente tem atualmente o próprio governador do estado respondendo por improbidade administrativa pela não aplicação dos recursos mínimos na saúde. A gente tem outros gestores que respondem por omissões graves, como, por exemplo, o gestor deixa de se habilitar, deixa de receber recursos quando ele poderia fazê-lo e deixa de prestar o serviço à população. Então, se for verificado o dolo, a má-fé desse gestor, ele poderá responder, sim, também por improbidade administrativa. São 2 níveis de ações, né? Tem uma ação no campo administrativo para resolver o problema, né? Depois uma ação judicial sem prejuízo tentar, né, estruturar, fazer aquele problema ser resolvido, né? Através de uma obrigação de fazer. É possível fixar multas, inclusive pessoais. Hoje o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível se fixar multas pessoais a esses gestores. A gente está vivendo um quadro no Brasil, eu estava ouvindo ontem numa reunião essa frase, que tem que ser maluco para ser gestor de saúde hoje, porque não tem recursos, né? Há uma série de controles acontecendo e é uma descontinuidade enorme. Muitos gestores assumem e não conseguem dar andamento à política pública por falta até de qualificação técnica, porque o SUS é muito complexo. São muitas portarias, é uma legislação que precisa ser estudada todos os dias, praticamente é preciso atualização.
E a gente tem vivido esse quadro também crônico de falta de lideranças, mesmo políticas. Pois é, doutora Denise, o judiciário sempre acaba sendo um pouco mais leve, porque eles acabam sempre, o judiciário sempre acaba dizendo, olha, a atribuição do Poder Executivo é dada pelo eleitor. Discricionariedade do Poder Executivo. Então, quer dizer, como é que o Ministério Público ele pode estabelecer, por exemplo, uma política pública para se investir na saúde em áreas B ou C? Primeiramente, a Constituição previu que o Ministério Público tem que zelar por serviços públicos, né, que são relevantes para a sociedade. Nós somos defensores desses direitos sociais pela Constituição e para todos. O SUS ele não é uma política pública voltada para hipossuficientes, o SUS é universal. Hoje, se você precisar de um programa de vacinação, independente da sua classe social, você precisa do SUS. Então, o Ministério Público tem um novo papel. Ele é um articulador político, sim, ele tem uma responsabilidade em relação a isso e de fomentar até que se criem políticas públicas e aloque-se recursos para determinada demanda da sociedade. Mas é claro que, quando a gente judicializa uma ação, o juiz precisa compreender, o judiciário e todos aqueles que estão ali para, né, prestar jurisdição, é que, na realidade, a gente já tentou antes uma pactuação e já existe uma decisão tomada pelo gestor. O Ministério Público não é irresponsável ao ponto de se imiscuir no juízo discricionário do gestor. Normalmente, para qualquer demanda de saúde ou sanitária, a não ser por uma doença rara, já há uma portaria, já há uma pactuação em colegiado dos gestores estabelecendo como eles devem resolver aquele problema. E quando o Ministério Público judicializa, é porque eles mesmos, por omissão ou por outras condições que não são compreensíveis e razoáveis tecnicamente, deixam de fazer. Na verdade, eles cumprem um dever legal. Doutora Karina, e para se ter uma execuibilidade dessas ações? Quer dizer, o Ministério Público é juíza, o Judiciário entende que é aquilo mesmo, e como é que aquilo vira a saúde na ponta para o cidadão? O que a gente espera é que, de fato, o Ministério Público, precisando ajuizar a ação, que o Judiciário dê o provimento. Assim, a Denise estava falando, é exatamente isso. A gente não está ali para, quando ajuiza uma ação, não está ali para inventar a política, para criar a política. A gente, na verdade, está exigindo, cobrando que se dê cumprimento à política Já deliberada pelo Executivo, né? Delineada pela lei e deliberada pelo Executivo. Então, o que a gente espera é que a gente tenha cada vez mais as decisões fazendo valer a política que foi determinada pelo próprio Executivo. E isso seja feito de forma rápida, porque o que a gente vê muitas vezes assim, é muito sucesso nas ações individuais, em que o Poder Judiciário, todos nós, né? O Ministério Público, os advogados, a gente vê o sofrimento da pessoa ali e aí corre, né? O processo anda muito rápido para que a pessoa tenha aquele direito. Mas a gente não vê, infelizmente, essa celeridade, essa efetividade nas ações coletivas. Como se fosse possível a pessoa ter acesso àquele direito sem as ações estruturantes, sem o funcionamento adequado do sistema. Só para finalizar nesse bloco, doutora Denise, que estrutura vocês têm no CAL para ajudar numa área tão específica como a área de saúde? Tem gente especificamente dentro dessa área lá com vocês? Não, no centro de apoio, não. No grupo de apoio técnico, sim, a gente tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos. É muito importante para o sistema de justiça ter uma qualificação técnica, né? Nós não somos advogados, somos formados em direito e essa seara ela é muito especializada. Então, é importante que os ministérios públicos se organizem nacionalmente para terem também esse assessoramento mais independente. Então, no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 20 peritos, né, técnicos periciais que nos acompanham em vistorias, em inspeções, assim como nós também traçamos parcerias com conselhos profissionais, com vigilância sanitária, para fazer essas articulações e assim as inspeções e conseguir constatar essas irregularidades. Bacana. Olha, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o MP Cidadão. E você que é de outras partes do Brasil, cobre aí do seu MP no seu estado para que coisas como que estão sendo feitas aqui no Rio de Janeiro sejam levadas até você. Não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é a atuação do MPRJ na área de saúde aqui no Rio de Janeiro, mas por consequência, né, muitos temas aqui interessam a você no Brasil inteiro. Bom, eu quero voltar aqui com a doutora Denise. Quais são as questões na área de saúde assim, que mais preocupa o MP aqui do Rio de Janeiro? Não só do Rio de Janeiro, como eu disse, né, mas nacionalmente, acho que hoje a gente poderia dizer que é o subfinanciamento da saúde.
A Organização Mundial de Saúde publicou um estudo recente dizendo que o Brasil gasta 6% apenas do PIB nesses serviços públicos e 75% da população precisa de atendimento no sistema público de saúde. Ainda mais agora com esse desemprego e essa impossibilidade das pessoas adquirirem um plano privado. E, além disso, né, uma falta de um compromisso ético dos gestores com o outro, com o interesse público, de não querer gerir a saúde para criar marcas pessoais, mas para conferir ao sistema uma continuidade, uma perenidade, porque é uma política de Estado que precisa ser realmente tratada com prioridade. Qualquer país desenvolvido investe na saúde e na educação dos seus cidadãos como algo prioritário para que eles possam se desenvolver. E a saúde, ela gera toda uma economia também. Então, hoje é uma grande preocupação, inclusive dos prestadores, com essa questão inflacionária que a saúde pública não acompanha, porque há uma tabela SUS que é completamente desatualizada e que os governos não discutem. Há também uma baixa produtividade, muitas vezes, dos hospitais, né, dos prestadores. Então, é preciso que haja, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma política regulatória forte, unificada, entre as gestões estaduais, municipais e também os prestadores federais, e para que assim a gente consiga organizar as redes de atenção de forma que o cidadão ele tenha acesso desde o tratamento preventivo até os de mais alta complexidade. Então, hoje a gente tem ações já em curso sobre esses temas, né, também negociações, mas é muito importante esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, essa mudança de liderança mesmo, esse compromisso com uma prioridade que é a saúde pública, porque nenhum país avança, né, sem pessoas saudáveis para ter lazer, trabalho e conjugar todos esses fatores sociais. Agora, doutora Karina, a gente fala de saúde, mas tem outras coisas conectadas com a saúde também, né? Que com repercutem certeza, na saúde. né? Com certeza. Quando a gente... Tudo deságua na saúde, né? Mas, assim, o direito à saúde ele é garantido por diversas políticas. A pessoa não vai ter saúde se ela não tiver um transporte público adequado, uma moradia, a educação. Então, assim, a segurança pública, a gente do dia recebeu, né, na notícia, como a gente sempre recebe, as crianças estão com dificuldade, problemas, transtornos mentais em razão da violência, isso é saúde, isso deságua na saúde. Quer dizer, bala perdida, que é de Deságua na pública, saúde, como deságua na educação também, né? A falta da moradia, a falta do saneamento básico deságua na saúde. A gente tem todos os anos o problema da dengue, agora zika, chikungunya. A gente não pode negar que a falta de um saneamento básico adequado, da coleta de lixo adequado, vai desaguar na saúde. Então, é preciso que a gestão, não só a gestão da saúde, se articule para tratar os problemas de uma forma geral e não deixando que tudo deságue em cima da Secretaria de Saúde. Pois é, doutora Denise, quais são as perspectivas? Atualmente a perspectiva é que a gente consiga resgatar e não ter um retrocesso na política pública de saúde no Brasil como um todo, né? A gente tem hoje ações diretas de inconstitucionalidade já no Supremo Tribunal Federal, para tentar obter um melhor financiamento. Também precisamos qualificar melhor os nossos gestores, nós também nos qualificarmos para dialogar com esses gestores, haver algum tipo de incentivo maior para que a gente tenha pessoas responsáveis com o interesse público, que tenham um comprometimento realmente. Uma perspectiva de valorização também dos profissionais. Hoje a gente tem uma reclamação generalizada, né, até por causa dessa questão no Rio de Janeiro, de falta de pagamento. Você vê uma desvalorização total do quadro de recursos humanos da saúde. Então, a pessoa estuda ao longo de 10 anos ou mais, e eu não estou falando só de médicos, estou falando aí de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de farmacêuticos, fisioterapeutas, toda uma equipe que está ali na ponta assistencial, que é quem está acolhendo a dor do outro e que não é valorizada, que não tem uma estrutura qualificada para trabalhar, o hospital está sucateado, falta um insumo básico, né? Então, são questões que precisam ser planejadas melhor, de acordo com as necessidades, e a gente espera isso de bons gestores. Eu acho que o MP do Rio de Janeiro tem tentado amenizar todos esses problemas, mas é preciso essa consciência pública também cívica e esse controle social. Pois é, doutora Karina, ainda bem que a gente tem um Ministério Público, né? Porque se a situação é caótica, como a gente está vendo no Brasil inteiro, né? Se a sociedade não tivesse uma ferramenta dessa, né? Com pessoas especializadas e devotadas, aí que não teríamos perspectiva nenhuma, né? Sim, mas assim, não basta o Ministério Público, né? Precisa ter a vontade política do gestor, a gente precisa do Poder Judiciário forte, né? Determinando que se cumpra a lei, que se cumpram as portarias, e para a gente ter algum resultado, né? E dar ao cidadão aquilo que ele tem direito, né? O cidadão paga seus impostos, ele tem direito a receber
à saúde pública. Então, a gente espera que a gente evolua nisso para dar esse resultado à população. Mas, doutora Denise, o Ministério Público acaba tendo uma posição assim, proativa, né? Porque na medida que tem contato com o secretário municipal de saúde, que às vezes não tem formação em saúde, ou que Ou é de tem, saúde, mas não tem gestão, o Ministério Público acaba funcionando como um orientador, né? Não é apenas uma instituição repressora, né? Eu costumo dizer, assim, até para os promotores novos, como hoje nós somos muito capilarizados e a gente tem uma permanência maior no nosso cargo, então hoje nós estamos em 92 municípios do Rio de Janeiro, né? Então a gente está, nossos gabinetes lá recebendo a população, vemos muitas ações nossas e recomendações foram cumpridas para evitar, durante essas crises mais agudas, que unidades de pronto atendimento fechassem, UPAs e hospitais. E a gente já é procurado pelo próprio prestador, muitas vezes, para tentar construir um acordo com o gestor. É importante o cidadão saber que no promotor ele vai ter um agente que vai promover aquilo que para ele é importante em termos de cidadania e de avanços. Agora, como é que as demandas chegam até vocês? Assim, a ouvidoria funciona? Essas demandas do cidadão comum que vê uma situação muito grave, elas podem chegar até vocês? Elas podem chegar através da ouvidoria, né? O nosso telefone é o 127 ou pela internet. O cidadão também pode procurar o Ministério Público da sua cidade, pedir para marcar um dia com o promotor, ou mesmo, normalmente, nas promotorias tem uma fichinha que o cidadão pode deixar ali a notícia dele, a denúncia dele. Assim, o Ministério Público está aberto a receber da sociedade as notícias e trabalhar em cima delas. A gente, inclusive, agradece que elas cheguem, que é um forte instrumento para a gente trabalhar. E a gente tem um trabalho bem bacana com os conselhos de saúde, com os controles sociais. A gente recebe os conselheiros. O SUS ele prevê a participação da comunidade. Então, existem comitês, por exemplo, gestores de hospitais, que fazem contato com o Ministério Público quando tem algum tipo de interrupção, quebrou uma máquina, quebrou um tomógrafo. Então, esse contato é quase que permanente e a gente está sempre acolhendo essas denúncias e indo averiguar, né, a veracidade, tentando resolver o problema. Olha, o programa está muito bacana, como o nosso prezado telespectador internauta pôde ver, né, em instrumentos a sociedade possui. O Ministério Público está aí para isso. Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje acaba por aqui. Nós falamos hoje sobre a atuação do MP na área de saúde e eu gostaria muito de agradecer a participação das nossas promotoras convidadas, as promotoras de justiça Denise Vidal e Karina Flax, que são coordenadoras do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, o CAU Saúde. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo, do seu monitor. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.